A gente conversar sobre um assunto que tá dando o que falar. Mas antes, eu quero mandar um beijo bem especial para dona Nelita, que está assistindo ao nosso programa lá de Salinas, Minas Gerais. Esse beijo especial foi encomendado por esse cinegrafista maravilhoso, o Chico. Olha lá o Chico. Olha lá o Chico. Eita, que coisa boa. É bom receber carinho, né? E você que está em qualquer lugar desse Brasil, receba meu abraço, meu carinho, meu carinho. Você é importante demais para todos nós. E ó, o assunto agora é bebê reborn. Aliás, é o assunto do momento, só fala-se disso nas redes sociais, que são os bonecos que impressionam pelo realismo e despertam diferentes sentimentos. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar essa aqui, que vai ser a bebezinha que vai me acompanhar nessa pauta. Oh, meu Deus do céu. Vou colocar o nome dela de... Deixa eu ver, ela tem cara de... Eu vou colocar de Larissa. Tem cara de Larissa? Tem, pode ser? Lari. Ah, que bonitinha. Mas aí é o seguinte, né, gente? Elas, de fato, são impressionantes. Elas despertam diferentes sentimentos mesmo. Algumas pessoas têm por coleção. Algumas sentem que é importante cuidar, né? Dar afeto para elas. A gente vai entender agora os aspectos emocionais envolvidos nesse fenômeno. Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos a psicóloga doutora Andresa Tan. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Cláudia, bom te pelo receber, convite. viu? Trouxe Olha, meu livro para você. essa bebezinha aqui. Que Gostou fofa. do nome? Lindo. Vem cá, vamos sentar. Vamos. Gente, eu sempre gostei muito de boneca, mas assim, eu acho que como a grande maioria das pessoas, a gente fica meio que assustado quando isso passa do lúdico pro real. Ainda mais quando as pessoas que têm uma boneca, um bebê reborn, se sentem no direito de tirar a vez de um ser vivo, né? De um ser humano, na fila do estacionamento, na fila do SUS. E aí, antes da gente ficar pensando muito mais, porque já pensamos bastante, resolvemos te convidar aqui para você tentar explicar para a gente um pouquinho sobre esse fenômeno. Isso é uma patologia? Nem em todos os casos, Cláudia. Obrigada pelo convite, mas a gente precisa, antes de tudo, entender que atrás desse bebê tem um ser humano que traz uma história que nós desconhecemos. Então, qual a motivação dessa pessoa ter ido buscar um bebê reborn para a vida dela? Então, assim, pode ser patológico e pode não. Hoje a gente já tem várias clínicas que levam os bebês, por exemplo, para os pacientes que têm Alzheimer, demência. Por quê? Nós somos feitos de afeto, de amor. Então, quando a gente entra na rede de apego, isso é muito positivo. E para as pessoas que têm um cérebro que está deteriorando por uma doença, trabalhar com um bebê ou ficar com um bebê, brincar com o bebê, isso traz para ela um movimento positivo no cérebro dela. Então, isso é positivo. A gente tem tido trabalhos para mulheres enlutadas, aquelas mães que perderam seus bebês. E por um período é feito um trabalho com o bebê reborn para que essa mãe possa ir fazendo, né, o processo de luto e entendendo esta perda. Bom, mas e aí? Quando é patológico isso, né? Porque se a gente tem algumas condições que não são, provavelmente a gente tem outras que virão a ser. Algumas condições que não são, mas desculpa até te cortar seu raciocínio, sim, mas que vêm de uma patologia. Que a gente está falando de idosos que têm demência, sim, e de mulheres que estão com depressão. Sim, mas assim, não é o uso do bebê que levou à patologia, né? Então esse ele entra como um recurso, um recurso terapêutico, né? Então aí no caso do Alzheimer, a demência, a gente não precisaria estipular um tempo para se trabalhar com esses bebês, porque é um cérebro que está deteriorando. Então esse bebê estando com esse paciente demenciado vai ajudá-lo. Então não tem tempo de permanência. Numa mãe enlutada,
o trabalho já tem que ter um tempo de permanência. Por quê? Se ela ficar o tempo todo com esse bebê, como é que ela vai voltar para a realidade da vida dela? Então, ela vai constituir, através do bebê, uma fantasia. Então, isso, depois de um tempo, ela precisa ir retomando a vida real, né? Porque a gente precisa voltar para o real. Então, se ela não volta para o real, aí ela começa numa condição patológica. Por quê? Porque ela está lidando com uma fantasia. É um bebê que é um boneco, né? Então, ele não chora, né? Ele não sente dor, ele não tem febre. E nos outros casos que a gente pode considerar patológico, a gente tem caso de colecionadores. Então, as pessoas podem colecionar, assim como a gente vê, os homens têm muitos colecionadores de carrinhos, de moto, né? avião. Então, colecionar um bebê, ok. Agora, quando é que isso se torna patológico? Quando vira uma obsessão, porque a pessoa ela fica tão obsessiva por esse boneco que o tempo todo na vida dela, ela se relaciona com quem? Com um boneco. Então, ela entra numa fantasia. Por quê? Porque ela não está lidando com frustração, ela não está lidando com não. Então, a vida dela é ela e esse boneco. Aí ela entra provavelmente no isolamento, ela não tem vida com o coletivo, com a família. Acontece isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É possível que a pessoa saudável, mentalmente falando, porque ela, de repente, ganhou ou comprou um bebê reborn, se apaixone de tal forma que ela desenvolva a doença, a patologia? Pode. 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 Não é que ela já estava e aí ele entrou ali naquela brecha. Não, ela pode desenvolver, mas é lógico que no cérebro dessa pessoa já tem um marcador do passado de alguma falta relacionado a apego, a afeto. Porque o boneco, ele é um símbolo. Ele é um simbolismo que as pessoas trazem para a vida delas. Então, assim, o que esse boneco está simbolizando na vida dessa pessoa, né? Ele vem para preencher que papel? Ele vem para preencher que lacuna, que buraco que esse bebê vem preencher. Então, a pessoa pode. Ela comprou, ela ganhou bonitinho e, de repente, quando ela se vê, ela está tão envolvida que aí ela não quer sair e deixar o boneco, o bebê em casa sozinho, por exemplo. Aí ela quer levar. Então, aí a gente começa a levar isso para o coletivo. E para o coletivo, se é uma coisa sua individual, no coletivo, não é saudável, não é legal, porque você está entrando no campo onde outras pessoas também convivem. Então, começou porque vai levar para o hospital, porque está com febre. E aí chega no hospital e tira o lugar de um bebê real que está doente, de uma mãe, né? Semana passada teve um episódio, parece que no metrô. O cara estava sentado e chegou uma mulher com o bebê no colo e ele levantou e ela sentou. Quando ela sentou, o cara olhou, era um bebê reborn. Então, olha a confusão, o transtorno que isso nos traz. Então, é preciso estar atento a isso. Agora, é interessante, né? Quando a gente para pensar nessa dinâmica de eu tô indo, mas eu não vou deixar o bebê sozinho, então ele vai comigo. Me lembra muito o nosso próprio comportamento de quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente fala, eu vou levar minha boneca. Eu vou levar minha, né? E até que idade isso pode ser considerado normal? Então, a brincadeira com bonecas, a gente olha para a idade das crianças, né? Para a parte infantil. O adulto, ele pode brincar um pouco. Tudo que é demasiado vai passar. Então, se essa pessoa adulta, ela tem ali o boneco como um brinquedo, ela brinca um pouco e depois ela guarda. Então, quando ela passa da conta, isso sai do que é saudável, né, Cláudia? A gente tem visto aí os casos que são mais escandalosos de mães de bebê reborn, mães entre aspas, né, entre 1000 aspas, eu digo isso com respeito à maternidade, que é algo para mim muito sagrado, muito precioso. A gente pensa nessas mães que lutaram aí para conseguirem algum direito. Mas tem encontros de mães de bebê reborn, né? Teve no Parque do Ibirapuera um monte de mães que levaram, de mulheres que levaram suas bonecas, até festa de aniversário. A gente tem aqui imagens, vou pedir para colocar na tela cheia agora, de uma festa de aniversário de uma bebê reborn. Olha lá, essa daí estava fazendo 3 aninhos. Idade do meu neto que fez aniversário esse mês. Olha lá. E as bonequinhas lá, e elas ficam ofendidas se de repente alguém fala que não é, né?
E qual é o papel da família nesse momento? Então, a família, ela sempre vai ser um ponto de apoio, né? A gente sempre fala assim, qual é a rede de apoio que você tem? E é claro que a família ela é fundamental, inclusive, para pontuar o que está saindo, né, daquilo que é cabível. Então, se está demais, se está tão exagerado, se a família está percebendo, talvez é chegada a hora de conversar com esse familiar e propor, talvez, um profissional psicólogo. Agora, Andresa, o que me chama a atenção, por exemplo, olhando essa festinha de aniversário, é que não são casos, são muitas mulheres nessa situação. Você vê nessa festa aí, tinham várias mulheres e cada uma com seu boneco. O que está acontecendo com a nossa humanidade? Olha aí, olha quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo 10 mulheres, cada uma com seu boneco. Então, como eu trouxe os exemplos, se é um caso de luto, o boneco ele entra como simbolismo para trabalhar o luto por um tempo. Mas quando a gente vê um número maior, o que a gente nota-se? A gente vê uma propagação de um modismo, daquilo que sai na mídia, e aí se uma tem, a outra tem, é bonitinho, então vamos criar esse movimento. Então, muitas vezes, não é porque é uma pessoa que queria ser mãe, e aí ela está com uma depressão, e esse boneco entra como um coadjuvante, ou uma ferramenta terapêutica por um período, ou numa mãe enlutada. Aí ele já entra, na verdade, num movimento de massa, num movimento de modismo, onde uma vai atrás da outra e vai construindo tudo isso, né? E assim, todo mundo que está nesse movimento, às vezes é uma pessoa, ela até quer ser mãe, mas ela não quer passar pelos entremeios de ser uma mãe legitimada com um bebê humano, porque o bebê humano dá trabalho, o bebê humano você tem que deixar a sua mas vida. cá entre nós, o bebê humano dá um retorno afetivo. Sim. Que o bebê reborn Não dá. chega, mas nem fazer cosquinha, não existe, é impossível fazer essa comparação, é impossível. Eu tenho aqui uma artesã que, aliás, foi quem fez essa bebê reborn aqui, faz outras bebês. Vamos, mostra lá a nossa artesã. Eu queria perguntar para ela, já está de microfone, né? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, lindeza. Me conta uma coisa, depois dessa moda, você tem vendido mais bonecas? Bom, eu sou uma mulher bem posicionada, né, sobre essa situação toda. O meu público é infantil, gente. Eu gosto de trabalhar com crianças. Não mudou nada. Eu sempre trabalhei com crianças e sempre vou trabalhar com crianças. Eu amo, gente. As meninas amam a bebê reborn. Quem mais compra, Camila, de você é a criança. As crianças amam demais. Uma bebê reborn chega a custar, não a sua, mas você já deve ter visto aí preço de tudo quanto é tipo. Quanto? Ah, tem até de 15 mil reais por aí. De 15 mil? É. E olha lá. Bom, eu vou voltar aqui pra gente continuar conversando já e a gente vai ver como é que é feito esse processo. Vamos lá. Pra que fique tão realista uma bebê reborn, tá bom? A gente tem perguntas, viu, Andresa? Daqui a pouco eu vou voltar na Camila também. Aliás, Camila, se você quiser participar e perguntar qualquer coisa, você fica à vontade também. Obrigada, querida. Tá? Vamos colocar na tela, porque já tem aqui a Keren Mendes que diz: minha filha quer uma bebê de presente. Isso pode prejudicar pode causar alguma consequência no psicológico dela? Não, para a criança não. Porque... Mesmo nesse momento? Não, porque na infância a criança ela está desenvolvendo, a gente vê muito ursinho, fraldinha, a criança sempre, onde você vai, leva aquela fraldinha junto. Isso chama objeto inanimado, isso traz segurança para a criança quando ela elege que aquele é o bichinho de estimação, a boneca de estimação, onde ela vai, ela carrega. Isso ajuda no desenvolvimento infantil. Perfeito. Próxima pergunta. Eu vou fazer uma aqui. E se uma amiga adulta quer muito uma bebê reborn e a outra amiga pode presentear, pode causar algum dano? Então, se forem muito amigas, converse com a sua amiga antes e veja, o desejo dela é relacionado a que simbolismo? Por que que ela deseja tanto um bebê reborn? Esse bebê reborn vai servir para que área da vida dela? Nesse papo, talvez, né, as amigas descubram se é positivo ou não. Perfeito.
Marcelo Ferraz está perguntando, o uso de bonecas reborn pode ajudar no processo de luto pela perda de um filho ou gestação? Pode ajudar, desde que tenha um tempo determinado para que essa mãe enlutada, ela possa passar pelo processo do luto com a ajuda deste bebê, mas depois de um tempo ela precisa soltar esse bebê, como soltar, né, esse filho que já foi. Mas ela vai precisar de ajuda profissional para passar por esse processo? Talvez ela precise, porque se ela está precisando de um objeto que tenha um simbolismo, que venha com uma força para que ela possa passar pelo processo do luto, talvez uma ajuda de um profissional psicólogo ajudaria de uma forma mais rica, mais pontual. A Maria Almeida está perguntando em que momento o uso do bebê reborn pode indicar um sinal de alerta psicológico. Quando passa, né, quando sai daquilo que a gente coloca, entre aspas, como um tempo previsível para o trabalho que precisa ser feito. Então, eu sempre falo, tudo que é de mais passa e tudo que é de menos falta. Então, quanto tempo é necessário, né? Luto, cada um tem um tempo para resolver o seu luto. Mas daí o negócio perdurou por muito tempo, então tem um problema ali. Tá joia. Obrigada, Maria Almeida. Próxima da Dulce. A diferença entre o vínculo que uma pessoa estabelece com o bebê reborn e o que ela teria com um animal de estimação? Se o vínculo é parecido? É muito parecido. É muito parecido, porque o nosso cérebro, a tendência do nosso cérebro é sempre ir para o lado do apego, né, do afeto. Então, o cachorro, mas o cachorro, ele traz uma questão muito real, que é o quê? Você precisa limpar o cocô dele, né? O xixi, você precisa dar banho no cachorro. O cachorro, às vezes, late numa hora inconveniente que você não quer. Você está dormindo, o cachorro está te chamando. O bebê, é isso que eu falo, o bebê não tem nada que frustre, ele vai trazer só o que você quer. Então, você cai na fantasia, porque a realidade mesmo que é lidar com fatores negativos, as pessoas não lidam. É só fantasia. Se você tem um animalzinho de estimação, você tem realidade. Tem um lado difícil, mas tem um lado muito gostoso. Eles são muito especiais, eles dão de fato carinho, eles são quentinhos. Então é mais positivo. Com certeza. Entende, Cláudia? É diferente. Karina Fragoso, como saber quando o cuidado por um bebê reborn ultrapassou os limites de um colecionador e está virando uma obsessão? Minha vizinha comprou uma dessas bonecas, não solta mais. Leva até na padaria para comprar pão. Ela já está esquisito porque ela mesmo traz, virou uma obsessão. Então, se virou uma obsessão, saiu da normalidade e talvez essa pessoa possa estar desenvolvendo um transtorno mental. Vamos supor, gente, vamos imaginar que eu comprei uma bebê reborn, tá aqui. Ela ia ficar aqui para enfeitar, mas ela é uma boneca. Ela é um enfeite e ponto. Ah, Cláudia, mas você não vai brincar? Ah, se eu tiver uma neta e quiser brincar de bebê reborn comigo, eu brinco um pouquinho. Mas né, gente, é isso. Isso, um pouquinho. Mais do que isso. Um pouquinho. Deixa eu ver esse livro aqui, Por Detrás das Lentes do Trauma. Tudo que não te contaram sobre os bastidores da dor emocional. Que título interessante. Me fala sobre esse livro. Esse livro, na verdade, eu conto de várias abordagens americanas com as quais eu trabalho, eu trabalho para qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de conflito, não é só pessoas que possuem traumas. E as pessoas, elas são muito leigas quando se diz traumas. Então as pessoas falam, mas o que é trauma? Caiu o prédio, caiu o avião? Não necessariamente. Então eu conto coisas do cotidiano que podem traumatizar uma criança, um adulto, e a gente nem faz ideia do que seja. Viu? Então tá aqui, ó, a indicação de leitura para você. Quero agradecer muito, foi excelente. Andresa Tans, ela tá no Instagram assim mesmo, Andresa com Z, Tans com THNS. E aí você tem mais informações e pode buscá-la também para fazer o acompanhamento. Marca vai fazer uma avaliação, uma conversa? Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer também estar aqui com você hoje. Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Eu amei te receber.